Bem-vindos ao nosso canal YouTube e eu falando nisso de hoje com a pergunta de Kate Carvalho. O que é articulação significante e qual o efeito deste sobre o corpo? Discussão candente, né, na psicanálise, se haveria uma espécie de dualismo entre o significante e o corpo, entre o significante e o gozo, duas substâncias, né, duas matérias. O Lacan falava em materialisme, ou seja, mot em francês, palavra, né, um materialismo da palavra. Para alguns isso justifica uma espécie de monismo, né? Não há abismo ontológico, não há duas substâncias, mas a gente tem uma mesma substância, né, que aparece linguisticamente, aparece no gozo, aparece nas modalidades corporais. Mas vamos lá, o que é articulação significante, né? O significante é uma parte de um objeto maior que o Saussure, Ferdinand de Saussure, que fundou a linguística estrutural, no seu curso em 1916, dizia que o signo é composto por duas partes, duas metades para ele inseparáveis, né? O significante, que é a imagem acústica, né, da palavra, e o significado, que seria assim o seu conceito. Um significante, portanto, faz parte de um signo, e um signo só se define pela sua relação com outro signo, né? Então, pelo menos um outro signo define qual é o valor e qual é a significação que esse significante vai engendrar para este significado. Bom, isso lá no Saussure. O que o Lacan faz é tomar essa noção e perceber que ela é central em toda a teorização freudiana, toda a teorização metapsicológica, a começar pelo que o Freud chamava de representação, né? Por exemplo, o Freud fala do recalque como um desligamento da Bindung, da ligação que existe entre representação coisa e representação palavra. Então, recalca, separa, né? E essa representação coisa vai produzir uma ligação secundária, um grupo psíquico separado, né? E assim se forma o complexo inconsciente. O Lacan vai dizer, esse é todo um vocabulário mentalista, isso faz a gente pensar o inconsciente como uma coisa que está dentro da nossa cabeça, como uma função psicológica, né? Na verdade, então, o que o Freud teria descoberto, e de forma contemporânea ao Saussure, é que a nossa subjetividade, né, ela se organiza em estrutura de linguagem. Então, estrutura de linguagem vai permitir que cada elemento que o Freud descreveu com o vocabulário da representação possa ser descrito com o vocabulário da articulação significante, né? Essa palavra articulação é essencial, né? Porque o Saussure descreve a relação entre os signos, e que o Lacan vai tomar e dar primazia dentro do signo ao significante, e dizia assim, o significado é subordinado ao significante. O significado é um momento, é um tempo do significante. O significado é um efeito imaginário do significante, que seria assim, simbólico, né? Que pertence à ordem simbólica. A articulação significante significa o quê? Significa que ele está ligado a um sistema que é o simbólico, né? Então, o conjunto dos significantes e das suas articulações é que regula as trocas de valor e as trocas de significação que definem o campo social. O sistema religioso, o sistema econômico, o sistema de parentesco, os mitos, os ritos, a produção, todas as trocas humanas, elas estariam sujeitas a essa estrutura fundamental que é o simbólico na sua articulação significante. Exemplos de articulação significante. A posição entre um significante e outro significante numa relação de substituição, que Lacan chama e formaliza como metáfora. Ele vai dizer, então, os sintomas, eles têm estrutura de metáfora. Ou a articulação, a montagem metonímica do significante, em que eu substituo um pelo outro em função das suas propriedades de contiguidade e de sucessão e de diacronia no tempo. Então, a gente tem uma outra forma de articulação que o Lacan vai associar com o desejo. O desejo tem estrutura metonímica, ele vai andando, ele vai substituindo, ele vai movendo o seu objeto, que representa a falta a cada momento. Ele vai mostrar como as relações transferenciais têm uma estrutura de discurso. Ele vai mostrar como o sonho tem uma estrutura de rebus. Ele vai argumentar que mesmo o silêncio e a resistência podem ser apreendidos como o quê? Como uma detenção diante da antecipação imaginária do significado em relação ao significante. Ele vai mostrar que a associação livre, o método e a técnica fundamental da palavra, é no fundo um convite para
produzir, engendrar, criar articulações significantes. E também a sua técnica ou o seu método vai ser muito consequente com isso. A escuta do psicanalista deve se concentrar, então, no significante e não no que o paciente quer dizer, no que ele está sentindo, no que ele está intencionando, na compreensão dos seus motivos, razões ou causas, né? Essa a mudança radical que a gente tem quando recebe alguém em análise. A gente vai convidar esta pessoa, este falante, à condição de sujeito, ou seja, para que ele se implique e para que ele se reconheça como decorrência de efeitos de articulação do significante. A tua pergunta leva então a gente a relacionar a articulação do significante com os efeitos disso sobre o corpo. Se pode dizer assim, o corpo também vai ser tomado pelo significante, né? A nossa corporeidade não é uma corporeidade natural, ela é uma corporeidade marcada pelo registro discursivo simbólico, pelo registro, por exemplo, dos rituais de passagem, das formas de vestir, das formas de falar, das formas de ver, das formas de sentir. Toda a nossa corporeidade, em certo sentido, vai ter uma estrutura de significante. Não é por outro motivo que o braço paralisado da histeria, ou Elisabeth von Erich, que não consegue aufstehen, ficar de pé, né? Uma inibição que toca o seu caminhar, o seu andar, o seu levantar, e que está ligado a um momento em que ela então está vivendo um amor ou uma ilação desejante que ela se proíbe e que tem que ver com estar com o marido da sua irmã ao pôr do sol, numa situação em que ela então se levanta rapidamente. Veja, essa articulação entre o Aufstehen de uma situação e o Aufstehen da outra situação mostra que o significante, por isso eu cito isso em alemão, e ele sobredetermina as relações que a gente tem com o corpo e nas diferentes formas de corporeidade, né? A carne real, o corpo simbólico e o organismo imaginário. Então, Kate Carvalho, espero ter introduzido a resposta para essa sua pergunta de como o significante produz efeitos no corpo e como, reversamente, o corpo tem uma estrutura ligada ao significante e, basicamente, a ânsia que o significante produz, né, esse espaço entre os dois significantes, onde a gente vai ter a precipitação do objeto A, né, que é uma das figuras mais importantes da corporeidade em Lacan. Então, para pensar a articulação significante com o corpo, eu recomendo De um Discurso que Não Fosse do Semblante, né? Livro 18, Seminário Jacques Lacan, da editora Azahar, e esse trabalho do meu amigo recente, excelente texto, O Outro Lacan, Estudio crítico sobre os fundamentos do psicoanálise lacaniano, da Letra Viva, de Buenos Aires, uma investigação muito, assim, detalhada, rigorosa, de como a gente deve recusar essa metafísica, esse dualismo significante e gozo que tem se popularizado, tem naturalizado a noção de gozo em psicanálise e tem idealizado a noção de significante de forma correlata. Ficamos então com a nossa significantização do gozo e clique no Aqueronta Movemo para receber os próximos falando nisso.